E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Já estamos no quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us e mais um episódio que pra mim, assim, foi repleto de referências do jogo. Eu sinceramente acho que foi tipo um speedrun do jogo, porque pra quem jogou vai entender que, assim, eles pularam muitas e muitas coisas que tem no jogo, mas ele continuou muito bem com esse ritmo que ele tava tendo aí da série, né, que a série já vem apresentando pra gente. Eu acho que eles estão mantendo realmente muito do que é essencial pra história, acrescentando com algumas coisas, que não foi diferente nesse episódio, né, principalmente nessa parte do começo que eu já vou falar com vocês aqui. Mas assim, vamos lá então destrinchar mais um episódio de The Last of Us comigo. Começando pela participação inusitada do ator, que eu não lembro o sobrenome dele, mas é o Josh, fazia Drake Josh, e ele aparece ali como um soldado da Fedra, e bem lá no comecinho eu reparei que tinha uma pessoa ali bem curiosa ali no fundo, lá do furgão que eles estão, né, do caminhão, e essa pessoa é justamente quem eu pensava, que é o Isaac, que ele já foi mencionado, né, na série, e o Isaac, né, a série começa em 2018, então pra mostrar um pouquinho ali da história do Isaac, né, do surgimento dele ali como um WLF, né, posteriormente. E ele era um soldado da Fedra, então esse começo todo a gente vê ele traindo a Fedra. Depois eu vi até uma entrevista com o ator que faz o personagem, que eu amo ele, é o Jeffrey Wright. Ele é maravilhoso. Só nesse primeiro episódio aí já me conquistou como Isaac. E curiosamente ele faz o Isaac no jogo, né, ele que foi a pessoa que faz as movimentações do personagem pro jogo. Então, assim, pacote completo, perfeito ali do Isaac pra gente. Mas como eu disse, eu vi uma entrevista com ele, né, logo depois do episódio, e ele menciona que ele não acha que ele traiu a Fedra, pelo contrário, na verdade a Fedra traiu ali as ideologias e a ética dele, e aí por isso ele acabou querendo se desvencilhar deles, e ele faz aquela barbaridade que a gente viu no episódio. Então ali junto com uma moça que ela foi apresentada, que eu achei que ela não ia mais aparecer, mas pelo que eu vi no trailer do próximo episódio, ela vai ser importante ali, principalmente pra essa liderança da WLF, e aí eles fazem essa parceria. E aí se passam aí 11 anos, se eu não me engano, então a gente volta pros tempos atuais de The Last of Us, e nesses tempos atuais a gente vê a Dina e a Ellie, né, procurando por alguns itens de sobrevivência, né, que é uma grande referência ao jogo. Eu perco muito tempo do jogo, muito mesmo, procurando arma, procurando, né, itens para as armas, itens para medicina, enfim, para montar lá o arsenal que elas fazem durante a trajetória aí do jogo. E na série foi interessante mostrar justamente elas procurando, porque é uma coisa super comum, né? Você tá explorando lugares novos, territórios novos, vamos ver vai que a gente acha alguma coisa interessante. E a Dina não só encontrou, como depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, do que ela encontrou ali. Outra parte também que foi bem rapidinha, mas no jogo tem, ela, se eu não me engano, acontece em outro momento, não é junto com a Dina e a Ellie juntas, mas elas passam numa rua onde tem as cores do arco-íris. E pelo que parece na conversa delas, dá a entender que elas não sabem, né, o que significam as bandeiras do arco-íris, né, o que são aquelas cores, tem ali escrito gigante orgulho, né, então elas não sabem que é uma coisa que elas com certeza fariam parte, né, se o mundo tivesse continuado da forma como continuou no jogo. E assim, toda essa parte em que a Dina e a Ellie, elas estão, né, elas encontram o tanque, elas veem ali, né, lá longe a torre, onde tá a WLF, enfim. Toda essa parte no jogo, ela é muito diferente, elas passam por muitas e muitas fases, muitas mesmo, tá, não tô brincando. Tem uma parte lá que é quase que um mundo aberto, que você tem que ficar fuçando lugares pra achar gasolina, pra conseguir abrir um portão, pra conseguir atravessar. E assim, tem um monte de coisa rolando ali, eles encurtaram muito, então por isso que eu falei que foi um speedrun, então teve um speedrun ali, até a Ellie e a Dina elas encontrarem um lugar ali pra ficarem, né? E depois, posteriormente, mais outras coisas que foram super rápidas acontecendo ali. Mas aquele lugar onde elas escolheram, que é a loja de músicas, também é uma referência muito legal ali do jogo. Tem um momento em que elas têm essa pausa, né? Eu gosto muito da série que ela consegue equilibrar momentos de tensão e pausas, assim, pra você simplesmente viver e deixar acontecer. Teve uma amiga minha que viu uma foto que eu postei de The Last of Us, que era a Ellie com o violão, que é do jogo, né? E ela falou, como é que as pessoas conseguem tocar violão no apocalipse zumbi, sabe? Tipo, algo assim. E eu falei pra ela, assim, eu acho que é um momento, assim, da gente lembrar que a gente tem uma vida apesar do apocalipse que tá acontecendo ali, sabe? Então, esse momento ali de simplesmente relaxar, né? Porque elas estavam, aparentemente, num lugar onde não tinha ninguém pra atacá-las. E aí ele pega o violão e, assim, toda essa cena pra mim foi muito simbólica, foi muito especial, porque é uma cena que tem no jogo, eu amo muito essa cena do jogo. É uma cena com muitos significados, né? A gente tem esse significado de ter um momento ali de leveza no meio do caos,
tal. A gente tem o significado da Ellie lembrar do Joel, né, porque ele que ensinou ela a tocar violão, a Dina até menciona, né, que ela tá tocando, ele ensinou super bem. Então tem essa nostalgia aí do Joel, né, dessa saudade mesmo dele. É um momento em que a Dina, ela, tipo, brilha os olhos dela e acho que ela foi aí que caiu a ficha que ela realmente gosta da Ellie, não só como amiga. Então foram muitos grandes símbolos ali, né, e principalmente a música é igual a do jogo, né, que é a Take On Me, do a-ha. E se você lembra muito bem, é a música que tava tocando lá no episódio, não lembro o número agora, acho que é o 8, da primeira temporada, que a Ellie sai com a amiga dela, que ela também gostava dessa amiga dela, né, que as duas foram mordidas ali nesse episódio, né, que a Ellie, inclusive, tem a marca ali por conta daquele episódio. E aí, logo que a amiga dela entra lá no quarto dela, tem o CD do a-ha, o CD não, acho que é o fita cassete, não lembro agora, mas tem alguma coisa do a-ha ali que ela tava ouvindo, então remete assim, tipo, a Ellie já gostava daquela música e ela trouxe novamente pra tocar lá no violão, para, né, a letra, que é muito bonita, enfim. Então, todo um simbolismo gigante em uma ceninha ali, bem rápida, e a Bella Ramsey arrasando muito na voz, a voz dela é super suave, é maravilhosa, amei muito. E aí, depois dessa cena linda, a gente vai logo para uma cena horrenda. Eu vou tentar falar menos palavras tensas, que vão possivelmente fazer meu vídeo ficar menos visível. Então, a gente vê um momento em que o Isaac está fazendo coisas muito tensas com aquele cara com a panela, né, na mão. Então, ele tá assim, né, ele começa uma história, eu acho até interessante, que eles começam com uma narrativa que parece ser super legal, super que ele tá conversando com o amigo dele sobre panelas e culinária. E não, ele simplesmente tá fazendo atos horrendos com um cara que é um serafita, e ali eu gostei muito que eles mostraram pra gente ali os apelidos dele, que eu tô falando de há muitos vídeos, que agora finalmente eu posso, né, ter isso como um embasamento, que o grupo deles são serafitas, mas eles chamam eles de cicatrizes, né, por conta da marca do rosto, e aí o Isaac chama ele, aquele cara, né, na hora lá que eles estão acabando com ele ali, e assim, é uma cena bem pesada, no jogo ela não aparece assim explicitamente, só mostra o Isaac saindo de uma dessas salas, assim, onde tem várias pessoas, tem, né, aquele líquido vermelho que eu não vou tentar falar o nome, pra todos os lados, assim, naquelas salas. Então é bem pesada ali esse clima ali nessa sala. Ela acontece numa parte do jogo onde a gente joga com a Abby, então tem todo um contexto diferente, mas eu achei válido trazerem aí pra gente conhecer um pouco mais do Isaac, que vai ser uma figura importante aí ao longo da série. Principalmente o relacionamento dele com os serafitas, né? Porque são duas facções ali e você vê eles justamente tentando debater de que forma que eles chegaram àquele ponto. E assim, né? Ele, não vou ficar discutindo com você sobre isso, quem que fez primeiro, quem que fez aquilo. O fato é que a gente tá em briga e é isso, sabe? Então eu acho que é uma forma pra mostrar como tá fomentando aí essa rivalidade entre essas duas facções. E aí chega uma cena que no jogo, assim, foi muito igual, eles escolheram um set que é exatamente idêntico, e eu achei muito curioso, porque as pessoas que estavam penduradas, eu também não vou falar de que forma elas estavam penduradas, mas você sabe que cena que eu tô falando, lá na negócio de televisão lá, elas eram pessoas mesmo, eram pessoas humanas ali, não eram bonecos, não era nada, e aí eles fizeram toda aquela parte ali, né, de maquiagem, mas eram pessoas que estavam ali naquela cena pra trazer uma sensação bizarra ali pra gente. Eu achei bem curioso. Mas voltando, então, a Ellie e a Dina, então nessa emissora de televisão abandonada, né, que tem ali. E aí também segue uma sequência muito interessante no jogo. No jogo é você mesmo que joga, não é uma parte de história, mas você vai se escondendo do pessoal da WLF que entrou ali, né, no estúdio, pra ver, né, o que tava acontecendo, os ataques dos serafitas, enfim. E aí elas meninas, né, elas veem o símbolo dos serafitas, elas lembram, né, que é aquele grupo que eles encontraram no episódio anterior, e aí elas vão se esgueirando ali pra tentar fugir deles. É aqueles momentinhos de tensão, porque no jogo você controla isso, né? Você que decide se você vai atacar ou se você vai se esquivar, né? Vai se escondendo ali ao longo do jogo. Mas eu achei muito legal porque eu senti quase como se eu estivesse jogando mesmo, né? Principalmente na hora em que a Ellie, ela ataca, né, o cara, e aí a Dina vem por trás ali, atira, enfim. Então tem um monte de coisa assim que eu achei bem parecida com a jogabilidade ali que a gente tem em The Last of Us. E aí na série eles trouxeram também isso aí de uma forminha bem interessante. E aí elas saem correndo ali para o metrô, que também é uma cena extremamente tensa, e olha, entre nós aqui, é uma das minhas cenas favoritas no jogo, assim, tem muitas ceninhas, assim, do jogo que eu gosto, mas essa parte é muito legal e eu vou contar por quê. Porque no jogo, você tá com o pessoal da WLF te seguindo, e lá naquele espaço, assim que você entra, você vê que já tem infectados. E no jogo você consegue fazer uma coisa que é atirar ou um tijolo ou uma garrafa pra longe, e aí os infectados que ouvem muito, mais do que enxergam às vezes, eu faço o caos reinar naquele momento ali, porque eu me escondo e eu espero
o pessoal da WLF acabar com os infectados e vice-versa. Então, assim, geralmente são os infectados que acabam o pessoal da WLF e é muito mais fácil matar eles do que da WLF, porque eles não atiram de volta, né? Então é muito interessante no jogo, porque eu só jogo o negócio ali e vejo todo mundo ali se acabando. Já na série, né, a gente viu que não foi muito fácil assim, porque eles trouxeram um elemento que não tem no jogo, que é dos Cordyceps, que eles ficam com aqueles fiozinhos ali no subterrâneo. E aí quando o cara tá com aquele negócio que tem fogo, chama calor, atrai ali o povo, e aí eles vieram correndo pra atacar todo mundo e veio uma horda gigantesca. No jogo também tem, mais pro fim dessa parte onde elas estão quase saindo, realmente tem essa horda, você tem que sair correndo ali, feito um louco, pra conseguir fugir. Mas o que acontece também de diferente nessa cena, né? Então as meninas, elas fogem, só que a Ellie, na série, ela é mordida. No jogo, eu mencionei isso também nos vídeos que eu fiz da primeira temporada, eles optaram por não ter os esporos, que os esporos são uma forma de ter infecção pelo ar, quer dizer que tá há muito tempo em algum lugar fechado com infectados e aí a coisa ali se proliferou pro ar, né? Já vi um teaserzinho do próximo episódio e vai ter sim esporos, então eu não entendi porque eles não puseram isso desde a primeira temporada, mas tá tudo bem, né? A gente segue a vida. E na série, então eles optaram pela Ellie ser mordida, enquanto que no jogo ela só inala os esporos. Então a máscara da Ellie quebra. E a Dina, não, mas você vai morrer lá. Não, confia em mim. Continua correndo e vai. E aí tem essa pequena diferençazinha aí, né? Mas enfim, então a Ellie e a Dina, ela, né, estão tendo que correr pela vida delas, conseguem fugir, entram no teatro, que também é um lugar que vai ser muito importante. Todo mundo sempre volta pro teatro, tá? Eles saem, voltam. Então o teatro vai virar quase que tipo um hotel ali deles, pra eles ficarem por lá, né? A Ellie, a Dina e depois mais outros personagens que vão surgir. Mas o principal é que a Ellie, então foi mordida e a Dina está desesperada, porque ela acha que vai ter que, né, a sua amiga, sua amada, na verdade, né? E aí a coisa fica feia, ele tenta convencê-la, consegue convencê-la, e aí a gente vê, então, vários acontecimentos acontecendo de uma vez. Acho que foi aquela carga de emoção, de adrenalina ali que surgiu tudo de uma vez. Então a gente vê a Ellie falando que é imune, provando que é imune depois que ela acorda, né? Que ela chegou a dormir e acordar. A Dina contando que tá grávida, né? Que eu falei que ela tinha encontrado alguma coisa lá na farmácia, ela encontrou simplesmente 200 testes de gravidez, fez esses testes ali, né? Melhor frase pra mim. Olha, a frase chave desse episódio é: eu não saio fazendo xixi nas coisas. Então, assim, Dina me ganhou nessa frase. Mas, enfim, aí a Dina e a Ellie se beijam logo em seguida, e aí a gente tem um momentinho ali mais íntimo das duas, que é um momento que eu já tô falando há muitos episódios que não rolou ainda, agora finalmente rolou, muito obrigada. Então a gente teve o momento da Ellie e da Dina juntas, e depois as duas acordam juntas no mó chamego. Eu tava esperando a Ellie morder ela, mas ela não mordeu, mas ia ser muito engraçado esse momento. E aí ela também explica o porquê da tatuagem, né? Então eu não lembro se ela já tinha falado na série, mas no jogo ela explica, né, que ela tem a tatuagem justamente pra esconder a mordida, tanto que ela se queimou, né? Eu não lembro. No jogo ela fala que foi com ácido, mas ela queimou parte da mordida porque ela queria, né, poder colocar os braços de fora. E aí ela fez, ela não só se queimou, como ela fez a tatuagem também pra esconder. Deu, claro, né, aquele charme maravilhoso pra nossa querida Ellie. E aí, né, já pro final do episódio, a gente então vê as duas ouvindo numa rádio que elas conseguiram pegar lá, né, quando elas estavam na torre de televisão. Um rádio que eles citam o nome da Nora, que é uma das meninas que tava lá junto com a Abby no dia que eles, né, fizeram tudo que fizeram com o nosso Joe. Mas o fato é que a Ellie está super disposta a ir atrás deles. E aí elas sobem lá no alto do teatro pra ver o local onde eles têm que ir. E ali, né, assim, eu amei a piada pronta, que é a Dina com o mapa. Pra quem não sabe, Isabela Mercê, ela fez a Dora Aventureira, então assim, mapa é com ela mesma, então ela lá observando no mapa, vendo o caminho que elas têm que seguir, e aí no final a Ellie, né, sabendo que a Dina tá grávida, pergunta se ela não quer descansar, se ela quer ficar de boas, e aí ela fala que não, que tá tudo certo, tá tudo bem, tudo em paz, enfim, e aí as duas vão juntas aí nessa nova jornada no próximo episódio. Eu achei que foi um episódio ao mesmo tempo corrido, mas ele foi muito mais voltado pra momentos de calma, tensão, então teve aquele, de novo, equilíbrio interessante entre esses dois momentos, né? Que é uma frequente, né, na série de The Last of Us. No jogo também a gente tem bastante disso, porque senão você sair, né, atirando todo mundo ali o dia inteiro, não é o tipo de jogo que The Last of Us tá apresentando pra gente, não. Mas o fato é que foi um episódio bom também, né? Pra mim foi muito importante por conta do momento ali do violão, que eu acho muito bonito. E eu acho que a beleza de The Last of Us na série tá sendo justamente nesses momentos singelos que ela tem. Eu acho que a totalidade dela tá sendo muito boa. A primeira temporada é incrível, a segunda tá caminhando pra ser uma coisa incrível também, mas eu acho que ela
ela não é que nem, tipo, é difícil comparar, mas não é que nem um Game of Thrones que a gente tem, nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu isso. Claro, a gente teve um momento que a gente perdeu o Joe aqui, mas fora isso, eu acho que são momentos que a série vai brilhando sozinha, assim, sabe? E pra mim tá sendo muito prazeroso assistir, é muito feliz, assim, assistir uma série que tá sendo bem adaptada. Eu assisti esses dias Until Dawn. Eu não considero Until Dawn uma adaptação de jogo, porque não tem nada a ver com o jogo, mas isso aqui, The Last of Us, tá sendo muito bem representado pela série. Claro que tem cuidado, né, do Neil Druckmann, que é o próprio criador do jogo e tudo mais, mas estou prontíssima para um próximo episódio e já tô começando a ficar aqui com saudades, né, porque falta pouco pra terminar, né, não falta muito também, mas enfim, até o fim de maio ali a gente tem mais alguns episódios, então bora pro próximo. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Não esquece então de se inscrever no canal, ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse quarto episódio de The Last of Us, compartilhar com aquele seu amigo fã de The Last of Us, de séries, de filmes, de qualquer coisa que eu falo aqui no meu canal, e eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau!